Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, nós te damos honras e glória porque o Senhor é Deus. E o Senhor é nosso Pai. O Senhor sempre perdoa os nossos pecados. O Senhor nos lava no sangue de Jesus e nos dá o direito de sermos teus filhos. Pai, eu quero pedir a bênção para essa audiência que está aí, Pai. Essa audiência que está ao redor deste mundo. São pessoas que estão em várias partes desse mundo. Que a tua bênção de amor, bondade, saúde e a prosperidade caia sobre eles. E que o teu nome, Pai, venha a ser glorificado sobre a vida deles. Eu os abençoo, Pai, em nome de Jesus, o teu Filho amado. E a mim que falo contigo, tem misericórdia de mim, me ajuda, Pai. Que o teu Espírito Santo seja o meu guia, o meu mestre. Mais uma vez, te pedimos e agradecemos, no santo nome de Jesus. Amém, amém e glória a Deus. Gente, eu sinto a presença de Deus, sem brincadeira, eu sinto a presença de Deus, porque as coisas aqui é de Deus, são de Deus. Amém? Bom, agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar na tela para vocês o que eu falei, tá bom? Eu vou mostrar para vocês o que eu falei a semana passada, tá certo? Porque eu estou falando slide por slide, ok? Vou fazer slides por slide. Então o que acontece? Oh, vai atender um cliente. Vai, volta, viu, minha irmã? Por favor, volta, viu? Por favor! Volta. Vem estar conosco aí. Tá bom, minha irmã? Minha irmã Simone. Vamos aqui. Estava falando na semana passada que estamos falando sobre o pecado. Né? Eu quero que você entenda, não é pescado, irmão. Não é pescado, é pecado. E a semana passada nós falamos, retrasada, falamos a origem do pecado. Falamos também aonde se originou o pecado na raça humana, né? Na raça humana, que foi a origem do pecado foi no céu, no meio dos anjos, né? Vocês sabem muito bem. E na raça humana foi no Jardim do Éden, né? No Jardim do Éden. E vou dizer uma coisa para você. Da semana passada já está também no YouTube e também está no Facebook. Só você procurar pelo título, você vai ver lá. Tem data, né, dos temas. Pela data você vai saber que foi a semana passada. Então hoje eu vou subir os 2 vídeos também e o outro já está aí no Facebook. Bom, semana passada mostramos sobre a origem do pecado na raça humana, que foi no Éden. Está lindo, se você ouvir você vai gostar, está lá gravado. E daí o que acontece? Nós vamos falar sobre o pecado atingiu toda a raça humana. É o que vamos falar hoje. O pecado atingiu toda a raça humana. Você já parou para pensar? Para um pouquinho. Você já parou para pensar que no meio das famílias cristãs existem pessoas que não podem, que não conseguem ir para a igreja? No meio da família cristã, em várias famílias, tem pessoas que não podem estar dentro do templo. Você já percebeu isso? E vou te dizer uma coisa, não é porque eles não querem estar, é porque eles estão presos, ok? Eles estão agarrados no pecado, e o pecado não solta eles. Então, nós que somos salvos, que fomos libertos destas correntes do inferno de Satanás, caso que aconteceu ali, né, que atingiu todo mundo, o que acontece? Temos que orar por eles. Não é dizer, não, que tu vai para o inferno, não. Eles não vão para o inferno, só vão se eles quiserem, porque Deus não manda ninguém para o inferno. As pessoas vão caminhando com as suas próprias pernas. Porque senão Jesus não teria morrido na cruz do Calvário. Seria em vão o sacrifício de Jesus. Mas o sacrifício de Jesus não é em vão. Não é em vão. Jesus quer salvar toda a humanidade. Mas as pessoas às vezes preferem viver no pecado, porque o pecado é como uma praga. Ele pega a pessoa no vício, seja prostituição, alcoolismo, drogas, homossexualismo, seja o que for. E a pessoa fica presa, porque o diabo fica fazendo dele um cavalinho. É assim mesmo, como eu estou dizendo para você. Então o que acontece? Eles não conseguem sair. A raça humana hoje vive numa prisão do pecado. Aqueles que conseguem aceitar Jesus, aqueles que conseguem ouvir a voz do Evangelho de salvação, eles conseguem ser libertos. Perdão. Eles conseguem. Mas muitas vezes eles querem ouvir, mas o diabo trabalha tão duro com eles
que não deixa eles ouvirem. Porque Jesus disse, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar e vou fazer o quê? Uma ceia com você, vou ceiar com você, vou comer com você, vou estar fazendo festa com você e você comigo. Então, a raça humana, atingida pelo pecado, está debaixo de nuvem negra. Desde cima até embaixo. Começando pelos políticos, você vê que o mundo está em pavorosa. Então, nós que estamos hoje desfrutando dessa maravilhosa luz, que se chama Jesus Cristo, Filho de Deus, temos esse privilégio. Olha para a raça humana, me dá dó. E hoje o engano está trabalhando duro aí fora. E muitos desses demônios do engano estão trabalhando dentro das igrejas. Agora há pouco eu estava vendo um vídeo que um amigo meu me mandou em português. Ele está aqui nos Estados Unidos também. E ele me mandou um vídeo de uma senhora que se diz pastora, whatever, missionária, whatever, fazendo aquelas mágicas mentirosas de enganos com as mãos, como tirando objetos. E o povo, aleluia, glória a Deus. Vai para a palavra, gente. Para com isso, gente. Como é que você tira uma peça de uma pessoa inteirinha, sem sangue, sem nada? Se os feiticeiros fazem isso, os feiticeiros estão acostumados a fazer isso. Isso é feitiçaria, espiritismo. E o povo sendo enganado. Essa é a maior verdade. Por quê? Porque a raça humana está debaixo do pecado e o diabo está aproveitando aqueles que querem crescer em cima do pecado, em cima do engano, em cima da maldade, em cima da falsidade. Tem muita gente querendo crescer assim. E o diabo está usando essas pessoas também. Mas nós que conhecemos a verdade, irmãos, temos que ler a palavra. Temos que ler a palavra. O pastor que estava pregando hoje aqui de manhã, o pastor Luiz Ávila, ele falou uns negócios bem interessantes. Uma das coisas que ele disse é o seguinte, que nós precisamos conhecer a linguagem de Deus. Muitas pessoas vão aos templos, escutam as pregações, mas não escutam a voz de Deus, porque não conhecem a linguagem de Deus. Eu achei tremendo que ele falou isso. Foi muito interessante isso. Porque se o Espírito Santo fala com aqueles que são do Senhor, nós temos que ouvir. Agora, imagina você num templo, num culto, ouvindo a palavra, e não acontece nada. Você não vê nada, você não sente nada. É porque você está em um outro canal. Você não está onde você deveria estar. Então o que acontece? A raça humana foi atingida pelo pecado. Toda a raça humana. Mas Deus já sabia desse plano. Deus já tinha esse plano. Porque eu olho para Deus, sabe? Tem coisa que eu nem comento com as pessoas porque elas não vão entender o meu pensamento. Porque eu penso um pouco mais. Mais um pouco para cima. Deus não é... Gente, eu estava vendo ontem a notícia aqui no canal, aqui na televisão, sobre essa viagem no espaço. Que uma espaçonave foi para um planeta, não me lembro o nome, Júpiter, acho que é Júpiter. Acho que é, não tenho certeza, mas acho que é Júpiter. Levou 5 anos viajando. O combustível era solar. A forma de ele se projetar com solar. 5 anos! Quando eu escutei essa notícia, eu fiquei biruta. Eu falei, meu pai, como é que pode um negócio desse? Quer dizer que o cara viajou, a nave viajou 5 anos para chegar num planeta? Isso está me dizendo o quê? Que nós somos atemporais. Ou melhor, nós somos temporais. Somos temporais. Nós dependemos do tempo. E Deus não depende do tempo. Eu pensei no céu. Falei, então onde é que está o céu? Ele pode estar aqui baixinho se Deus quiser trazer ele. Mas tu pode pegar uma espaçonave e viajar 20 anos, 30 anos, você nunca vai chegar. Eu fiquei pensando no Sol. Quantos milhões de quilômetros está o Sol da Terra? E se fosse tentar chegar no Sol, que não é impossível. Mas já pensou? Eu fiquei pensando, falei, gente, por isso que Deus ele é o que ele é. Ele criou tudo isso. E as pessoas não se dão conta que ele entregou o filho dele na cruz para morrer por nós. Deus morreu na cruz, filho de Deus. E as pessoas preferem viver no pecado. Inclusive alguns da igreja querem ir para o pecado hoje. Igrejas que estão trazendo o pecado para dentro dela. E vão prestar conta diante do Senhor. Essas igrejas, esses líderes vão prestar conta diante de Deus. Nós não fomos chamados para pertencer ao mundo. Nós somos chamados para ganhar o mundo. Só que o pecado hoje está ao contrário. Ele está invadindo as igrejas. Homens estão se corrompendo por causa do dinheiro. E estão enganando o povo. Já viu pessoa ficar passando a mão no seu pé, como se fosse a lâmpada de Aladim? Que poder tem um homem e uma mulher, que eu vi esses dias na internet.
E o povo pondo dinheiro. E eles ficam lá, que nem um zumbi. Isso é pecado, isso é engano, isso é mentira. Gente, nós estamos vivendo numa época onde o pecado parece que não é mais pecado. Pode adulterar, pode prostituir, pode fazer o que quiser e está dentro da igreja. Ok? Então, a coisa não é como nós pensamos. Nós temos que ser diferentes. Temos que sofrer pelo amor de Deus. Temos que sofrer pelo amor a Cristo. Claro que sim. Está escrito que o céu só se consegue à força. E só aqueles que são violentos, que pelejam contra o mal, o pecado, a mentira, o engano e tudo mais, só esses que vão poder arrebatar o céu. É o que está escrito. É a palavra de Deus. Ninguém vai entrar lá no céu chupando pirulito, tomando Coca-Cola e na rede de balançando. Não. Porque o pecado ele quer nos abraçar. O pecado quer pegar a humanidade assim, de uma vez só. Você já não ouviu falar que querem juntar todas as religiões? Para quê? Para apartar totalmente o homem de Deus. Voltar como foi no tempo da Babilônia. Hã? Já pensou? Vai acontecer, mas não depois que a igreja sair. Vai acontecer, sim. Está na palavra. Se você ler, você vai ver. Vai ter estátua também. Vai, sim. Irmão, lê a palavra de Deus. Lê a palavra de Deus. Se empenha com a palavra de Deus, você vai ver tudo que eu estou te falando. Então nós estamos aqui para mostrar a verdade. Eu não sou a verdade, não. E muito menos o melhor, tampouco. Eu sou tanto quanto igual a vocês. Luto para ser. Porque eu tenho a verdade e conheço o dono da verdade e falo da verdade. Por isso eu estou aqui. Porque eu vou te falar, pensa que eu queria ser pastor? Você dá licença, hein? Se eu te contar minha história, você vai chorar. Eu não queria. Eu estava contando para o pastor Luiz ontem. Foi ontem. Eu não queria ser pastor. Eu não. Mas Deus me chamou e disse, cara, eu te escolhi, rapaz. Você não percebe que eu te tirei do inferno quando você era moço? Você já era para estar dentro do inferno? Não. Eu te tirei de lá, rapaz, porque eu quero você para fazer a obra para mim. Aí, meu compadre, não tive para onde correr, aqui estou eu. E vou te dizer mais daqui, eu não quero sair. Mas quero falar a verdade para você. Atingiu a humanidade, o pecado. Está aí. Olha a humanidade como é que caminha. É uma podridão. Gente, dá nojo. Sabe? Agora, existem leis que querem acabar com a família original. Isso é o que? É pecado. E nós não podemos nos esquecer que nós temos a mancha do pecado na nossa alma. Por isso que o apóstolo Paulo disse que o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Essa é a verdade. Você entendeu? Então, é por isso que nós temos que estar, irmãos, conectados com o céu. Não deixar de ler a Bíblia. Em vez de você ler gibi, ler qualquer outra bobeira aí, como muitos fazem, pega a Bíblia. Tira tuas curiosidades do mundo na palavra de Deus, que está tudo escrito lá. Ou você pensa que eu não faço isso ainda? Faço. Claro que faço. E toda vez que estou num culto, o pastor fala uma coisa. Não essa igreja que eu assisto, não. Pastores que vão nas igrejas pregar, que vão. Eu, alguma igreja que eu vou, eu escuto alguma coisa, eu falo, peraí, esse cara falou alguma coisa que isso não é bíblico. E eu vou ver. Eu vou dizer, não aceito o que ele falou, porque não é bíblico. Não vou dizer para ele. Se eu puder falar, eu falo, irmão, o irmão falou um negócio lá que não é bíblico. Porque hoje as pessoas querem inventar. Inventar coisas. Para agradar o povo. Não, irmão, saia do pecado, irmão. Ou você que vive no pecado. Você que vive no pecado, no adultério, prostituição, tomar bebedeira, droga. Ó, esse caminho, sabe qual é o final dele? Morte. E vou dizer mais, além da morte, pode chegar lá ao inferno. Porque se não tiver chance de se arrepender, porque aqueles que escutam a verdade e não querem obedecer, chega uma hora que não tem mais chance. Já era. É bíblico, eu posso mostrar para você na palavra que está escrito. E não é um versículo, só tem vários versículos. Em Romanos tem um fortíssimo. E tem muitas pessoas que não querem saber. Querem viver a vida do pecado. Olha essa humanidade, tudo ia ser condenado. Deus disse, não. O plano que eu estabeleci, o diabo não sabe. Esse plano, porque quando a Eva e o Adão pecaram, erraram, você pode ter certeza. Caiu aqui caiu o Facebook, eu vou botar de volta. Isso que eu falo, o Facebook é bom, mas às vezes quando ele cai fora. E se às vezes ele não quer entrar de novo, fica lutando comigo. Aí eu tenho que deixar ele de lado, né? Então o que acontece? Deus falou não. Estou voltando aqui no Face. Então, Deus falou não, eu não vou condenar esse povo. Não, eu não vou condenar. Adão e Eva pecaram sim, eles erraram. Mas eu já tinha um plano. Quando eu coloquei o homem na terra, eu sabia que eles iam falhar. Desde o início. Deus já sabia.
Você pensa que Deus não sabia? Deus sabe tudo, irmãos. Ei, para quem construiu tudo que ele construiu, ele não sabe quem somos nós, o que ia acontecer com a gente? Ele construiu e fez tudo. Ok? Então, o que ele fez? Já tinha um plano pronto. Plano pronto. E disse, não, Jesus, agora filho, você vai ter que descer lá, Jesus. Você vai ter que ir lá, vai nascer lá. No meio daquele povo. Minha irmã voltou, minha irmã Maria Laudicea, que tinha caído, né, o fez. Então, sabe o que acontece? A salvação está aí, Jesus. Quando crucificaram Jesus, aqueles soldados romanos, né, que criticaram, zombaram dele, fizeram lá, alguns deles se converteram aos pés da cruz. Se converteram. Porque eles viram o que aconteceu. Eles viram que Jesus era santo. Um ladrão que estava na cruz se converteu. Então, nós não podemos perder a oportunidade. A oportunidade é hoje. Jesus está às portas. Jesus vem buscar a sua igreja. E se você não faz parte desse corpo chamado Igreja de Cristo, você trata de fazer parte dessa igreja chamada Corpo de Cristo, porque Jesus vem. E você vai ficar. Aí vai ser triste. Aí vai ser triste. Vai lá, lê a palavra. Se tiver dúvida, pode mandar uma pergunta para mim. E as pessoas me perguntam, pastor, aqui está escrito assim, eu não entendo, como é que é? Se eu não souber na hora de explicar para a pessoa, eu mesmo vou estudar e vou ver e vou dar resposta, porque eu também não sei tudo. Ou você pensa que eu sei tudo? Não. Eu também não sei tudo. Sei muito. Porque eu leio a palavra, tenho que estudar, tenho que ler. Então, nós temos que nos dar conta que a raça humana estava totalmente perdida. O pecado atingiu a raça humana. E olha o que diz aqui em Romanos 5,12 para terminar. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então um negócio interessante aqui. O homem, quando Deus fez o homem, não fez ele para morrer. Porque Deus não morre. Anjo não morre. Ninguém fica velho. Ok? Mas o pecado destruiu isso que Deus tinha criado para o homem, vida eterna. Por isso que Jesus nos dá vida eterna nele. É por isso. E você presta atenção numa coisa. Que a raça humana, se eles pudessem, eles viviam eternamente. Ninguém quer ficar velho. E fazem plástica. Por quê? Porque já está no gênero do homem, na criação do homem, ser eterno. O pecado destruiu isso. Eu olho para mim e falo, rapaz, estou ficando velho, vou envelhecendo. Mas eu quero envelhecer e encontrar com meu Deus. Hey! Não envelhecer e morrer para o inferno, como muitos já foram. E muitos ainda vão, porque não querem aceitar Jesus. Eu quero orar por você, mas eu vou terminar aqui. Todos pecaram. Por causa de um. Por causa de dois. Mas por causa de um, a salvação chegou. A salvação é Jesus. Ele é o único caminho, ele é a única verdade e ele é a vida. Fora ele, você esquece. Não tem. Não tem. Pode procurar que você não vai achar. Você vai ser enganado, mas não é verdadeiro. Esta palavra significa que pecaram em Adão, né? A humanidade, a raça toda. E isso de modo que se tornaram sujeitos ao castigo e à morte. Não se trata do pecado considerado meramente como corrupção, mas como culpa que leva consigo o castigo. Quer dizer, Deus falou, se você comer, você vai morrer. Que é a consequência. E não era morrer só espiritualmente, porque separou-se de Deus. Deus teve que expulsar eles do jardim. Não. Morrer fisicamente. Se deteriorar. Se a gente for olhar para nós, para a raça humana, o que acontece conosco, na verdade, é se deteriorar o corpo. Vai envelhecendo. Vai perdendo as forças. Vai perdendo tudo. Por causa de quê? Por causa do pecado. Por isso que a Bíblia diz que o homem exterior vai envelhecendo, mas o homem interior vai ficando mais novo a cada dia. Por causa da presença de Deus em nós. E um dia vamos encontrar. E quando morre um crente e é enterrado, quando Jesus vier buscar, como diz a palavra, e os que estiverem vivos vão ser transformados. Um novo corpo incorruptível. Já não haverá mais morte. Isso é para você, meu amigo. Ok? É para você, viu, meu irmão? Agora você precisa, de verdade, buscar a Deus. Aceitar Jesus, se você não aceitou,
E você já aceitou viver para o Senhor, porque o pecado ronda e ele derruba. Ok? Vamos orar para terminar. Semana que vem, nós vamos estar falando sobre, não perca, hein? O pecado nos afasta de Deus. Ok? O pecado nos afasta de Deus. Aí está na sua tela. Deixa eu mostrar para você o que eu coloquei aqui. Ok? Eu vou colocar para você ver o que eu coloquei antes. Está tudo aí, ó, na Rádio Alfa Internacional. Você não pode perder isso. Tá bom? Nós falamos sobre isso. O pecado atingiu toda a raça humana. Foi o que eu li em Romanos e tal. Semana que vem eu vou estar falando sobre, você não pode perder, hein? Sobre que o pecado nos afasta de Deus. Se Jesus não voltar, ou não nos levar antes, vamos estar aqui. Tá bom? Eu vou orar por você e daqui a pouquinho a gente termina, né? Vamos agradecer ao Senhor. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos por tudo quanto o Senhor é e por tudo quanto o Senhor faz. Sabemos que o Senhor é eterno e o Senhor é o nosso Pai e nós dependemos do Senhor. Sem o Senhor nós não podemos fazer nada. Paizinho Santo, nos ajude em tudo. Abençoa aqueles que nos assistem. Se eles não te conhecem, Senhor, dê-lhes a oportunidade de te conhecer, aceitando a Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Ajuda-os, Pai. E os meus irmãos, Pai, guarda-os debaixo do teu sangue, para que o diabo não venha enganá-los, como tem tentado em muitos lugares. Pois nós te damos graças e o fazemos no santo nome de Jesus, teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus.